Nessa manhã temos um assunto sobre batalha espiritual. E eu começaria fazendo uma pergunta. É fácil ser cristão, honesto e sincero nos dias de hoje? Sim ou não? Eu gosto de ver uma igreja viva. Sim ou não? Não. É impossível? Também não. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Versículo 12. Tem versões que trazem a palavra, em vez de luta, bota batalha mesmo. Porque a nossa batalha, mas aqui vem dizendo assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, Paulo está falando aqui que nós temos uma batalha, uma luta. E essa luta não é corporal, não é uma luta que eu esteja vendo o meu inimigo. Não. É uma luta contra principados e potestades. Se alguém tem a ideia ou o pensamento de que Satanás é desorganizado, está redondamente enganado. Satanás, ele é extremamente organizado e tem ao seu comando principados e potestades, ou seja, assessores direto dele que estão ao seu serviço. Em São Luís do Maranhão eu conheci um satanista, ex-satanista, graças a Deus, ex-satanista. E ele me dizia muitas coisas que ele conheceu lá dentro do reino das trevas. Entre elas ele disse o seguinte: Satanás é muito observador. Ele fica a uma certa altura, ele e os seus enviados, apenas observando o comportamento das pessoas. E olham apenas para um lugar no corpo da pessoa. Os olhos. Para onde os olhos estão voltados. Há um pensamento que diz que nossos olhos estão voltados para as coisas que gostamos. Quando o rapaz gosta de uma moça, ele olha muito para ela. Quando a moça gosta do rapaz, ela também olha muito para ele. E as vitrines, elas são colocadas justamente para chamar a atenção dos olhos. A irmã Ellen White fala que nossos olhos, nossos ouvidos, nosso olfato, o paladar são as avenidas da alma. Por essas avenidas passam aquilo que nos atrai. E Satanás bem sabe dessas coisas. Só que ele está querendo usar essas coisas para atuar em 3 regiões. A Bíblia chama de regiões celestes, regiões santas. Regiões que não pertencem a Deus praticamente, estamos apenas a serviço de cuidar dessas regiões. E a Bíblia tem que nos mostrar quais são elas, porque diz aqui, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Todos nós certamente tememos aquilo que é desconhecido, as forças espirituais. Lá em Icoaraci, Belém, eu trabalhei durante algum tempo lá, e um certo senhor, ex-adventista, ele achava que podia levar a vida espiritual de qualquer jeito. Eu digo aos irmãos uma coisa, e digo para mim todo dia: Satanás não quer brincadeira conosco. Ele quer nos
manter, como diz a Universal, amarrados. E precisamos ter muito cuidado nessa caminhada espiritual, para que a gente não venha ceder e estar amarrado ou preso a ele. Então, em Coraci, certo dia, esse irmão ex-adventista, ele começou a ir longe demais, porque há um pensamento que diz que quando o pecador, conhecedor da verdade, dá um passo dentro do pecado e dá mais outro, ninguém sabe até onde ele vai. O livro Mensagem aos Jovens tem uma passagem que diz assim: o pecado é o Deus deste mundo que ilude e cega. Digo de novo, o pecado é o Deus deste mundo que ilude e cega. A seduzida alma dá um passo, depois mais outro passo e outro passo. E Satanás, sorrindo, diz: ó, como eles gostam de andar nos caminhos que eu preparo para eles. E nisso a gente vai exatamente, sem saber às vezes, que estamos afetando regiões santas, regiões celestes. Em Efésios, abra sua Bíblia, Efésios, volte para o capítulo 3, uma página apenas. Efésios capítulo 3, versículo 1, aliás, Efésios 3, versículo 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15 diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Primeira região celeste, a família. Satanás não quer que você tenha paz em casa, marido, mulher, filhos, que vivam numa vida completamente de desunião e confusão, que o ambiente não permita que os anjos de Deus sejam presentes, porque a atmosfera do lar pode estar envenenada com tantas coisas que o mundo está botando via internet, via celular, via redes sociais. E eu me lembro agora, esse irmão lá em Coraci, ele foi longe demais, e certo dia ele chegou em casa. E quando ele chegou em casa, ele encontrou um senhor sentado no sofá da casa dele, todo vestido de branco, um chapéu branco. Ele perguntou: quem é você? O que você faz aqui em casa? Ele disse: eu fui pago para lhe acompanhar e vigiar você. Fui pago para isso. E para todo lugar que ele ia, ele se deparava com aquele senhor, sujeito atrás dele, a uma certa distância. E um dia, na 8 de maio, uma feira na rua lá em Coraci, ele se irritou com aquele sujeito atrás dele e disse assim: ô sujeito, desaparece da minha vida, eu não aguento mais, a tua presença me irrita, sai daqui. E aquele sujeito deu uma gargalhada bem sarcástica, e ele partiu para dar um... Só que quando ele bateu nele aqui, ele desapareceu daqui e apareceu atrás dele. Aí sim, ele agora, aquele sujeito, ergueu a mão e deu-lhe uma, e ele caiu com uma terrível dor de cabeça. Da área de saúde, que eu trabalhei há alguns anos, a doença que eu mais tenho medo é dor de cabeça. E aí pegaram o irmão lá, levaram para casa e chamaram a irmã Anastácia, que ainda não era adventista naquele tempo. Ela que me contou essa história. Ela era mãe de santo, para ver o que era aquilo. Ela olhou, balançou a cabeça e disse: não tem jeito, ele está flechado pelo diabo, daqui para de tarde ele morre. E antes das 6 horas aquele senhor morreu.
flechado pelo diabo. A Bíblia diz em Efésios 6 que temos que estar com a armadura de Deus, com o escudo, para que possamos nos defender dos dardos inflamados. Dardos são flechas inflamados. Essa irmã Anastácia, eu chamo ela de irmã Anastácia hoje porque eu estava fazendo evangelismo de Apocalipse, ela veio assistir curiosamente, e o Espírito Santo teve a chance, tocou no coração, ela se converteu. Ela dizia o seguinte: pastor, eu tinha a capacidade espiritual inocente de ver essas coisas. Gente com flecha no estômago, gente com flecha na mente, gente com flecha no pulmão, gente na perna. Ela dizia onde o Satanás pegava a pessoa. E aqui a Bíblia vem falando de que a primeira região celeste que eu quero apresentar para a igreja, estou apresentando, é a família. Paulo diz de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, e de joelhos. Quando fala isso aqui, eu me lembro do meu pai, assim que se converteu. E o pastor chegou com ele e disse: João Bezerra, tu queres salvar a tua família? Ele disse: sim, eu quero. Todos os dias, apresente seus filhos em oração, se possível de joelho. E meu pai chamava todo dia, bem cedo, a família, eram 8 filhos. Ajoelhados ali perto dele, ele apresentava nome por nome: João Bezerra, José Carlos, Ivanildo, vem todos. Uma vez eu perguntei: por que o senhor tem que citar meu nome todo dia? Ele foi e disse: meu filho, eu tenho que te apresentar para Deus todos os dias, para que você tenha a garantia de que terá um dia na presença dele. Paulo fala disso, primeira região celeste. Mas tem também a segunda região celeste. Está aqui, versículo 17 do capítulo 3. E essa daqui é o grande sonho, a grande aspiração de Satanás. Chegar a esse ponto aqui, quando ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor. Há uma tradução que diz: e assim habite Cristo em vossa mente. Satanás, ele tem interesse em desequilibrar a família de Deus na terra. Desequilibrar colocando ou lá no futuro da ansiedade, ou no estresse do presente, ou na depressão do passado. Passe em revista a sua mente agora, imagine em que situação alguém ou você pode estar passando, se estressado, se ansioso ou se depressivo. E para essas 3 enfermidades só existe uma solução: a paz de Cristo na mente. Somente. E se não tivermos cuidado, mais uma das regiões celestes, que é essa, primeiro a família, segundo a mente, nós podemos estar, às vezes, neutralizados, sem perceber que o mal está muito próximo. Quando eu trabalhava na Luzeiro 21, não foi mais a 14, só a 21. Eu trabalhei em 3 lanchas, a Luzeiro 1, a 14 e a 21. Eu me lembro que a gente ficava no consultório dando atendimento e vinha subindo com dificuldades o anêmico. A pessoa anêmica, pálido, suando frio, desanimado. E eu quase que dizia: a tua receita está pronta. Falta de vitamina B12. Você precisa pegar sol, precisa comer alimentos fortes. Às vezes nós não nos damos conta que a nossa mente está sendo alimentada sem percebermos, mas está sendo alimentada. Eu vi uma irmã que me dizia uma vez, certa vez: me perdoe, irmãos, por ser, não vou dizer tradicional que eu não sou, mas conservador. Um pastor de 37 anos de ministério, viu muitas coisas. Mas a irmã chegou comigo e disse o seguinte: pastor, eu vou ao cinema, aliás, eu vou à Santa Ceia, da Santa Ceia eu vou ao cinema, e minha consciência não dói. Eu disse: irmã,
Para que a consciência venha a doer, é preciso ter conhecimento. Eu duvido que a senhora tenha o suficiente. Porque é necessário desconfiarmos, no mínimo, que o ambiente onde estamos levando a nossa mente para as coisas, elas podem mudar nossas atitudes e nossos comportamentos perante o nosso Deus. E eu digo o seguinte: o que dizer de um lar onde o pai, a mãe ou os filhos têm coragem de clicar no canal onde estão as novelas? Se toda novela é psicografada, tirada de centro espírita, alimentando a alma daquele que vem beber da fonte da vida durante vários dias, e começa a fraqueza espiritual, sem ânimo para sair para o trabalho missionário, sem ânimo para fazer o culto doméstico, sem ânimo para orar, sem ânimo para fazer sequer o reavivados, sem ânimo para a lição da escola sabatina, sem ânimo para testemunhar, e caímos na situação de dizer: não sou obeso espiritual, que é aquele que se enche tanto de alimento espiritual e não leva para os demais, mas um anêmico espiritual, sem ânimo para essas coisas. Ah, queridos irmãos, Apocalipse diz que o fim está muito próximo e já não haverá demora. Somos testemunhas vivas de que os sinais estão cada vez mais evidentes. Dia 15 agora, teve essa reunião do Papa com os líderes religiosos para um pacto global de implantar uma religião mais próxima da família, segundo os moldes deles. E se não estivermos preparados, como será a família? Mas quem comanda a família abaixo de Deus é o que está aqui na mente dos líderes da família. Mas existe aqui a terceira situação, com toda a humildade. Já falamos aqui da família, falamos da mente, mas Deus está aqui ainda apresentando por Paulo. Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que for chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele está falando aqui em igreja, a mente, a família e a igreja. Aliás, o inimigo até tem interesse que a pessoa venha à igreja, mas que venha desligado de estar linkado, sintonizado com o que deve estar conosco. E às vezes eu pego a igreja de uma pergunta e faço: Deus mora aqui? E todo mundo sim. E a resposta correta é não. Deus não mora aqui. Mas Ele nos honra com a sua presença quando nós o adoramos com espírito de verdade. Quando nós chegamos aqui e nos desligamos e dizemos o seguinte: estou aqui, Senhor, na tua presença, na tua casa, eu quero sentir o teu toque pelos louvores, eu quero ser tocado pela mensagem bíblica, eu quero ser tocado pelo conceito de consagração. E o que dizer de desunião, de porfia dentro da igreja? Vocês estão vendo como Satanás é esperto? E a Bíblia é muito clara que diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades. Parece-me que há 4 anos atrás saiu um programa, um aplicativo, aliás, Caçador de Pokémon. A palavra Pokémon é do inglês, pocket, bolso, monstros de bolso. E um jovem da igreja disse: pastor, eu baixei esse aplicativo,
E bem ali no cantinho da igreja tem uns 2 ou 3 pokémons. Do outro lado da igreja também. Eu estou vendo eles aqui no meu celular. Até nisso, Satanás tem interesse que, mesmo nós sendo conhecedores do bem, queiramos ainda dar beliscadinha no mal. Eu conheci 2 jovens em Belém do Pará, na igreja do Satélite, o Alan e o Adriano. O Adriano e o Alan. O Adriano mais velho, o Alan mais novo. Esses meninos eram bons de internet, de computação, dessas coisas. Eu chamava de hackers. Eles faziam misura no computador. E certo dia, chegou um vizinho para morar com eles, que também era da mesma intensidade de conhecimento. Quando o vizinho chegou e disse: olha, o meu computador, isso há uns 20 anos atrás, meu computador era um 286 naquele tempo, 128 mega, era o top das galáxias. E ele dizia: meu computador tem um programa que tudo que eu pergunto ele responde. Aí o outro disse assim: não, o meu também já faz isso. Ele disse: não, mas o meu é diferente, o meu é mais. Ele disse: então faça o seguinte, deixa eu fazer o teste. E pegou uma palma de banana e colocou em cima da mesa e fez a pergunta escrita: o que está em cima da mesa? É uma pergunta ou não é? Enter. E o computador respondeu: uma palma de banana. Aí ele: esse negócio é diferente. Pegou o abacaxi, colocou e o que está em cima da mesa? E o computador: um abacaxi. Qual é o número do CPF de fulano e tal? Enter. Aparecia. Tudo. Esse rapaz saiu impressionado. E falou para o irmão mais velho. E eu sei dessa história porque a irmã Alzira, que era a mãe, me disse: pastor, vem aqui em casa urgente. O Adriano está com 2 dias que não dorme nem come. Entrou numa depressão. E contou por quê. Agora foi a vez do Adriano. O Adriano chegou lá no computador e fazia as perguntas. E tudo ele respondia, mas de repente ele disse assim: quem é você? Porque já desconfiava que não estava falando naturalmente como instrumento. E ele respondeu ao computador: tenho vários nomes, mas chamam-me de... E as cores mudavam na palavra Lúcifer. Já te dei algum prazer na vida? Foi essa a pergunta? E o computador respondeu: escrito. E o Adriano me dizia: pastor, o que me impressionava é que eu fazia a pergunta, já não precisava mais nem tocar no enter. Ele disse: não só me deu prazer, mas como já está cadastrado como meu representante aqui. Aí ele saiu, foi para casa, e eu fui com o Adriano e disse: Adriano, Satanás é mentiroso. Ele é o pai da mentira, ele está te impressionando. Vamos ajoelhar aqui e pedir perdão a Deus, porque você conhece o bem e estava tocando no mal. E isso afeta diretamente a nossa mente. Afeta diretamente a família. E termina afetando diretamente a igreja também. Porque uma igreja cuja mente, eu não estou falando de igreja coletiva, eu estou falando de uma igreja chamada Sérgio Júnior, uma igreja chamada José Carlos, uma igreja chamada Antônio Pedro. Essa igreja. E os anjos de Deus estão, como dizia o irmão Kleber, tive o prazer de conhecer o irmão Kleber em Rio Branco. Ele dizia: pastor, nós temos um anjo ao nosso lado. E quantas vezes nós o envergonhamos e deixamos ele triste. Se pensarmos a todo instante que temos esse anjo a nos conduzir e nos ajudar a estarmos zelando das regiões celestes, porque os principados e potestades também não dormem. E eles passam tempo analisando a pessoa
para depois dar o golpe. Eu queria dar um segredo para os irmãos bíblico. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías 58. Isaías 58. Pode botar o cronômetro para mim ver aí que eu estou... Aqui no livro de Isaías 58, um dos capítulos mais bonitos que eu gosto, na Bíblia, a observância devida ao jejum. A palavra jejum não tem como objetivo trocar fome por bênção. Não é. Até Jesus falou do jejum. Quando vocês forem jejuar, não fique como os hipócritas que faz o rosto triste, acabulhado, cara de miserável, faminto, para que olhem para você e digam, olha, ele está jejuando, é um salvo. Não, não é esse o objetivo. A palavra jejum significa abster-se de. Abster-se de. Eu fiz uma reunião um tempo desse aí com jovens. E fizemos o desafio. Ninguém podia estar na reunião com o celular na mão. Tinha que deixar em cima da mesa, assim, não muito longe da gente. Minha gente, eu pude ver como a ansiedade, devido à dependência de estar com o smartphone na mão, era grande. Teve gente, jovem, que não pôde assistir o tempo todo, vendo se estava vibrando, e quando vibrava um, já perguntava se era dele aquela coisa. Então eu dizia, a palavra jejum significa abster-se de. E aqui no versículo 3, Deus fala que os judeus da época, os filhos dele da época, diziam, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuamos, e jejuais, Deus responde, eis que o dia que jejuais dos vossos próprios interesses, e exigis que faça todo o vosso trabalho. Ou seja, o jejum era como fosse um cheque, dizendo o seguinte, Senhor Deus, eu jejuei, agora tu tens que fazer isso para mim. E Deus agora propõe um jejum. Versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Primeiro, que soltes as ligaduras da impiedade. Deus está fazendo um apelo para que sejamos mais pios. A palavra ímpio, não puro, pio, mas puro. E pureza de coração é algo que Deus anseia em nós. No Salmo 24, quando Jesus foi ao céu, que os anjos cantaram esse hino, para recepcionar Jesus, dois corais, um do lado do outro portal da pátria, e um coral cantava, abre os portais eternos para que entre o Rei da Glória. E o outro coral, esse coral parava, o outro começava a cantar e perguntava, quem é este Rei da Glória? E o outro voltava a cantar, o Senhor forte e poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Depois, no silêncio, Jesus entrando, aí o coral começa a fazer outra pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem é digno de passar por esses portais? E o coral responde, coral de anjos, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Jesus aqui, Deus falando aqui, será que o jejum que eu quero não é esse? O primeiro, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão. Porque no momento que eu me desligar da impiedade e desfazer as ataduras da servidão, a palavra servidão chama-se escravidão. Estou sendo eu escravo de alguma coisa, estou eu inclinado. Lucas 12, se abrir a porta, abrir a Bíblia não. Tem a história de uma mulher que caminhava para a igreja numa situação de doença espiritual, enfermidade espiritual.
pressão, opressão, possessão. 3 níveis de profundidade de desleixo espiritual. Essa mulher estava numa situação que Satanás a humilhou, fazendo ela andar 18 anos encurvada. Mas assim mesmo encurvada, sem poder olhar para cima, sem poder sequer olhar para frente. Ela tinha uma migalha de conceito de que Deus está presente na casa, e ela se dirigia todos os sábados para a igreja. Diz a Bíblia que, vendo Jesus aquela mulher, a libertou e disse: mulher, estás livre. E não existe coisa melhor no mundo do que você se sentir liberto. Não basta ser adventista, batizado, tem que ser adventista, batizado e liberto. Porque tem muitos adventistas que são batizados e não são libertos. Estão prisioneiros, amarrados, dependentes de coisas que aqui estão. Irmão, vocês não estão falando diante de um santarrão, santo. Não. Eu me sinto, como dizia Paulo, dos pecadores o principal. Mas estamos aqui lendo a palavra de Deus, que nos adverte que devemos nós cuidar das regiões celestes. A mente, a família e a igreja. Esse é o objetivo. E Deus falando aqui, porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão? Eu me lembro que a vovó dizia: ata essa rede. Atar a rede era amarrar e deixar pendurada. Desata, tirar de lá. Deus falando aqui na linguagem dos nossos dias: desates as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Quantas pessoas estão prisioneiras de drogas, de vícios, e a maior de todas as prisões, ignorância por falta de conhecimento. E Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, quando Deus falou aqui, tem mais ainda aqui. Será que o jejum que eu escolhi para vocês, não é que vocês repartam o pão com o faminto? Quanto alimento guardado na mente e o vizinho passando fome espiritual. Às vezes dentro de casa por falta de um testemunho, porque diz que as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Porventura não é também que repartas o pão com o faminto. E aqui vai falar de pequeno grupo. E recolhas em casa. Olha aí. Recolhas em casa. Traga. Os pobres, desabrigados. E se você vê algum nu, não está falando de roupa apenas, está falando de justiça própria. Ele está nu. Cubras e não te escondas de teu semelhante. Quando somos chamados a atuar na igreja, tiramos o corpo fora, não te escondas. Porque quem sofre com isso são as regiões celestes. A mente, a família e a igreja. E agora vem dizendo aqui: então, as bênçãos de Deus, elas são condicionadas ao entendimento da palavra. Então romperá a tua luz como a tua alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? Que Deus abençoe a igreja de Cacoal nessa manhã. Para que a nossa mente, a nossa família e a igreja comunidade não venha a ser afetada de forma alguma pela nossa negligência com as regiões celestes. Que Ele nos abençoe. Essa manhã eu quero fazer uma oração com vocês, com a igreja,
E peço que, se puder, fique em pé comigo agora. E repita comigo essa oração que Ellen White fala ali no livro Caminho a Cristo, onde ela diz que deve ser uma questão diária, todos os dias fazer esse tipo de oração. Fale em voz alta comigo. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho, Senhor, todos os meus planos e os projetos. Usa-me, Senhor, cada vez mais em teu serviço. E permita, Senhor, que de agora em diante toda a minha obra se faça em ti. Aceita, Senhor, a minha entrega e abençoa-me para que eu tenha força para lutar e vencer, em nome de Jesus. Amém.